Olá, sejam todos bem-vindos à nossa palestra semanal da Associação Espírita Seara de Jesus Jimbo das Artes, que toda segunda-feira nos reunimos para um encontro de almas, para um encontro de afinidades e aprendizado. É com muita alegria que nós estamos aqui e eu os convido para fazerem a prece, nos envolvermos mutuamente com aqueles que já estão aqui, que também prepararam esse ambiente para nos acolher, prepararam essas palavras, esses ensinamentos e juntos vamos sorver de tudo de bom que eles deixaram para nós. Obrigada, Jesus, obrigada, Mestre, obrigada, equipe, obrigada, amigos, obrigada, ouvintes, por este momento. Faça de nós, querido irmão, instrumentos de paz na terra. Ajude-nos a levar amor, paz, compreensão, carinho, fé, esperança, por onde passarmos. Que de nós, luzes e mais luzes saiam em abundância e encontrem corações receptivos. Que nossas palavras também iluminem, que nossas mãos clareiem e auxiliem, e que a nossa presença cative, enobreça, fortaleça e seja carinho para aqueles a quem nós encontrarmos. Muita paz. E dando sequência, então, a esse encontro, eu quero saber como vocês estão. Como passaram o dia? Com quem vocês se encontraram? O que vocês fizeram de bom hoje? Quantos sorrisos receberam? Quantos sorrisos tiraram? Quantos carinhos fizeram? Repararam que dá pra gente perceber que a nossa vida é maravilhosa? Tenho certeza que muitos que responderam conseguiram dizer pelo menos alguma coisa positiva em relação ao que eu perguntei. É isso que vale para nós. É isso que vale, reconhecer o bem. E nós temos sim, durante o nosso dia, inúmeras oportunidades de perceber a grandeza de Deus na nossa vida. A grandeza de Deus nos momentos que a gente nem imagina que está sendo amparado, velado, assistido, orientado. Quando você acordou, o que você fez em primeiro lugar hoje? Quantas vezes você bebeu água hoje e pensou, esta água é cheia de propriedades magnânimas. Ela vai me limpar e me curar. Quantas vezes hoje você colocou o alimento na sua boca e pensou, isso aqui vai me nutrir. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar forte. Você conseguiu hoje, no seu dia, sentir o batimento de alguém? O batimento do coração de alguém? Sim? Você fez uma prece hoje? Pois então, nós temos o nosso dia inteiro para reconhecer a bondade divina na nossa vida. Mas às vezes, na nossa correria, no nosso automatismo, nós esquecemos de valorizar cada instante precioso que temos desta existência e perceber o quão ela é maravilhosa e o quão nós estamos progredindo a cada dia, a cada instante. Nós temos o bem a nosso favor. Mas nós não valorizamos, nós não damos o devido
valor em quantidade que é merecido. Nós só valorizamos esse bem se alguém nos lembrar desse bem. Ou às vezes, quando a vida nos coloca em uma situação muito difícil, e daí nós pensamos, cadê Deus? Deus me ajuda. E daí nós agradecemos. É importante, meus queridos irmãos, é importante, amigos queridos, que a gente acolha o ensinamento de hoje e comece a se modificar. Nós podemos sim aproveitar ao máximo o nosso dia. E hoje, dando sequência ao livro Caminho Espírita, que foi psicografado por Chico Xavier, por espíritos diversos. Hoje nós temos a mensagem de Albino Teixeira. E o título é Discernimentos, do item 64. Antes de eu fazer a leitura do texto que ele escreveu, eu vou ler para a gente uma história. E eu faço os comentários em seguida. O anel de ouro e o discernimento. Em um reino distante, um rei sábio e idoso decidiu testar seus 3 filhos antes de escolher qual deles herdaria o trono. Ele os chamou ao palácio e entregou a cada um anel dourado, dizendo: um desses anéis é de ouro puro e muito valioso. Os outros 2 são apenas cópias. Quem trouxer o verdadeiro anel provará ter o discernimento necessário para governar. Os príncipes partiram para a cidade em busca de joalheiros que pudessem avaliar os anéis. O primeiro filho foi ao joalheiro mais famoso, que rapidamente declarou que o anel era falso. O príncipe ficou frustrado e desistiu da busca. O segundo filho levou o anel a vários artesãos e, como cada um dava uma opinião diferente, ficou confuso e decidiu não arriscar o palpite. Já o terceiro filho não se contentou com respostas superficiais. Ele foi a um velho sábio e pediu ajuda. O sábio olhou o anel, pesou, analisou sua composição e, por fim, disse: o valor de um anel não está apenas no ouro, mas no significado que ele carrega. Se quer descobrir o verdadeiro anel, pense no que seu pai realmente quer ensinar. O príncipe refletiu e percebeu que a prova não era sobre ouro, mas sobre o discernimento. Ele retornou ao palácio e disse ao rei: meu senhor, depois de muita análise, percebi que todos os anéis podem parecer valiosos, mas o verdadeiro poder está na sabedoria de discernir além das aparências. Assim como um rei não se mede pela coroa, mas por suas decisões. Então o rei sorriu e declarou: ah, você entendeu a lição. O verdadeiro governante não é aquele que apenas ouve especialistas, mas quem reflete e toma decisões com sabedoria. Você será meu sucessor. Parabéns. Moral da história: o discernimento não se trata apenas de buscar respostas prontas, mas de compreender o que está além da superfície e tomar decisões com sabedoria. Uau! Uma historinha tão cheia de preciosidades, não é verdade? A doutrina dos espíritos,
ela tem uma função grandiosa. Desde que ela foi colocada para nós, ela faz com que nós, como já dissemos inúmeras vezes aqui, mudemos o foco do nosso olhar. Tudo para nós, que estudamos a doutrina, tem um significado, uma significância diferente. Aquilo que nós havíamos adquirido em família, pela cultura, pelo modo de viver, passa a ser algo diferente, não desprezado, mas algo que ficou no nosso passado, porque lá no passado nós havíamos aprendido daquela forma de ver o mundo, e com a doutrina dos espíritos, a gente tem uma visão ampla, ampliada. Nós colocamos um óculos que ele consegue ampliar centenas de vezes aquilo que a gente conseguia ver todo ofuscado. Não desprezemos o que já sabíamos, porém, é importante fazer uma filtragem de tudo que nos chegou. E agora, com as características de um homem diferente, de uma pessoa diferente, através dos conceitos, dos princípios espíritas, nós nos tornamos uma pessoa também diferente. Uma pessoa que não aceita tudo pronto, uma pessoa que questiona, uma pessoa que busca, como fez o filho do rei, outras afirmações. E de tantas afirmações que lhe chegam, ele conclui por suas próprias razões o que é melhor para si. Muitos de nós, pela nossa cultura, vivíamos no simbolismo. É certo que o simbolismo, para nós, no estágio de evolução que nós nos encontramos, ele faz com que nós, inconscientemente, fechemos ciclos em nossas vidas e abrimos e adentremos outros que são importantes para caracterizar a nossa evolução. Então, nós, em relação a alguns hábitos, costumes que muitos de nós ainda têm ou tínhamos, de se batizar, do casamento religioso, de tantas outras formas de rituais que são importantes para algumas pessoas, nós, no discernimento, nas informações que nós adquirimos no Espiritismo, buscamos esses simbolismos apenas como forma de ritualizar algo que é uma representação humana, uma representação simbólica totalmente física, para demonstrar que nós estamos progredindo. Um aniversário de 15 anos, por exemplo. As meninas faziam a sua festa, porque essa festa representava na antiguidade, que a menina já estava pronta para a sociedade, se apresentava para a sociedade como uma menina mulher. Ela estaria pronta para o casamento. O que nós buscamos nessa passagem? Fortalecer o espírito da própria pessoa para o mundo. Entretanto, quando nós vamos evoluindo e tendo um conhecimento mais abrangente, nós vamos vendo esse simbolismo, vamos entendendo em que momento ele se faz importante, mas também nós vamos mudando o nosso olhar e a nossa forma de viver. Tantos e tantos rituais, procedimentos, culturas que nós já não vivenciamos mais, passam a ter uma significância diferente para nós. Assim, pessoas que utilizam-se desses rituais, fazem uso na sua cultura ainda, e nós não devemos menosprezá-los. Faz parte do entendimento, da necessidade do indivíduo. Mas nós, estudiosos da doutrina espírita, nós não vamos parar somente na questão que você analisa como um ponto de libertação ou de renovação.
Nós espíritas, com o discernimento que a gente já possui, pelas ferramentas que o Espiritismo nos traz, passamos a questionar algumas formas de representação dessa evolução e muitas vezes eliminamos esses rituais dessa existência. Quando a gente começa a refletir e analisar o que eu sou diante de um ritual, de um simbolismo, e o que esse simbolismo e esse ritual transforma em mim, modifica em mim, eu aos poucos vou me libertando. Por que a doutrina dos espíritos ela faz essa transformação? É fato. Com a ligação à ciência, colocando a ciência como a ponte da ligação entre esse espírito maravilhoso que nós somos, a criação divina de Deus, com as atitudes que vão me levar a um progresso evolutivo, que me levará a ser um dia um Cristo planetário, eu vou compreendendo que nessa evolução eu vou trocando de roupas, eu vou trocando de necessidades, eu vou trocando de desejos. E assim, eu me analisando, eu vou percebendo que isso não vai mudar nada em mim, a não ser o que eu preciso que mude. Observemos o nosso passado, o passado dos nossos avós, daquelas pessoas que nós sabemos da história, como eles viviam quando crianças. Observemos os filmes, as novelas, a forma de se vestir, a forma de conviver com as pessoas, a forma de estudar. Aquela cultura era importante para aquele momento da evolução da sociedade. Hoje, alguns hábitos que tínhamos ou nossos parentes tiveram no passado são importantes para nós? Fazem sentido para nós? Vocês devem recordar que nas escolas os professores tinham a palmatória. Era um castigo que se dava aos estudantes por não cumprirem as regras, por não saberem alguma coisa. Essa forma de conduta dos mestres, dos professores, para aquela época, fez muito sentido. E há pessoas ainda que acreditam que deveria voltar a essa época. Claro que não. Mas vejam, o que era aquele momento para aquelas pessoas e o que é esse momento para nós? Houve uma libertação de pensamento, houve uma transformação de conduta. Então, quando a gente analisa a doutrina dos espíritos em relação à forma como nós estamos vivendo hoje, sem essa ritualização, nós percebemos que demos um passinho além. Então, tudo que vai fazer com que a gente fique preso a alguma coisa é algo que está nos limitando. Quando a gente começa a se libertar, progredir, pensar diferente, nós começamos a dar margem a outros acontecimentos maravilhosos chegarem até nós. Os simbolismos, essa necessidade que nós temos de ter algo palpável para nos afirmar como ser, para nos dar um ponto de apoio para direcionar o nosso pensamento, é válido para aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento que nós já temos. Porque quando nós temos determinados conhecimentos que nos libertaram, não faz mais sentido. Então, o que vem dizer o nosso irmão Albino Teixeira para nós? Ele vem dizer que nós podemos ser de uma forma ou de outra, na medida daquilo que a gente vai usar para a nossa vida e que vai nos engrandecer. Mas que a gente não julgue, porque cada um ainda está num momento importante de evolução e aprendizado
e daquilo que necessita para essa evolução. Quem estava nas sombras e viu a luz, não esquece da luz. Quem estava nas sombras e sentiu a grandeza do sol, percebeu a grandeza do sol, teve acesso a tudo o que ele propicia, mesmo voltando um dia para as sombras, é um ser diferente. E nós podemos ser diferentes. Nós temos condições de ser diferentes. Então, quem já bebeu da água do Espiritismo e realmente praticou o que o Espiritismo ensina, dificilmente, muito dificilmente, se agradará com aquilo que ele já fazia antes. Mesmo que volte a ter os mesmos hábitos anteriores, nunca mais agirá da mesma forma. Alguma coisa no seu íntimo tocará quando ele estiver fazendo aquilo de que ele já sabe que não pertence mais ao seu mundo. Essa libertação, essa liberdade de consciência, ela é maravilhosa. Ela enaltece o nosso poder de vida e ela faz com que a gente tenha esse princípio do discernimento. Princípio porque os espíritos mais elevados é que conseguem fazer esse discernimento em grande escala. Nós ainda estamos no início do aprendizado, mas é importante que a gente reflita sobre isso. Discernir sobre o que, quando, como, por quê. O discernimento vai nos fazer dirigir a nossa vida. Quando eu vivo em uma situação que as pessoas devem opinar sobre o que eu devo fazer ou não, se eu não fizer determinado ato, eu não estou preparado para fazer outras coisas. Quando eu não me coloco mais numa condição de vítima e passo a ser o protagonista, o piloto da minha existência, quando eu faço essa renovação em mim, eu não permito mais que influências que me deixariam à mercê de tudo de bom que eu tenho para receber cheguem até mim. E até as influências espirituais, porque eu vou me posicionar diferentemente no mundo. Uma pessoa que chegar até mim e fizer um comentário desagradável, falar algo que não seja real sobre mim, não vai me afetar, porque eu vou ter discernimento para compreender que aquela pessoa, ela fala o que vem do pensamento dela, do desejo dela, das circunstâncias dela de julgar. E eu, no meu íntimo, saberei, pela minha consciência, qual característica e qual qualidade dos meus atos, da minha intenção. E eu seguirei em paz. Não terei a opinião alheia para me julgar ou condenar. Eu seguirei o meu caminho em paz. Então a proposta do Espiritismo é essa libertação. Quantos de nós, nesse momento, têm a vontade de desistir da vida? Porque se acha infeliz, porque alguém não gosta dela, porque não vai casar com aquela pessoa que ama, porque não vai fazer a faculdade dos sonhos, porque não tem o carro que deseja, porque mora com a família que não almeja. A doutrina vai esclarecer tudo isso para a gente. A doutrina dos espíritos, ela dá condições de você ter um raciocínio claro em relação a tudo isso. Esse entendimento
fará com que você mude a rota desse pensamento infeliz. E você comece a agradecer por tudo que tem. Vamos ver aqui. Então ele fala, alimentar e alimentar. Existem duas formas de se alimentar. Porque a larva também se alimenta, carregando, aperfeiçoando o sistema digestivo. Então, todo mundo se alimenta. Todo mundo se alimenta. Tudo se alimenta. Se alimenta de comida, se alimenta de pensamentos, se alimenta de emoções. Há tipos e tipos de alimentos. A gente tem que discernir. Todo mundo se alimenta. Mas o que eu quero colocar para dentro de mim? Vestir e vestir. Certas aves também ostentam plumagens que causam inveja aos melhores figurinistas. Procriar e procriar. O tatu também procria, utilizando primorosos recursos genéticos. Repararam que não são só os homens que fazem isso? Repararam que a natureza também faz de uma forma diferente, mas também se alimenta, também se veste, também procria? Então não tem só o meu modo de ser. Há outras formas de vida, há outras formas de apresentação da mesma questão. Obedecer e obedecer, ele vai falar. O cão também obedece, quase sempre demonstrando fidelidade até ao sacrifício. Olha só. Não são posicionamentos diferentes com seres diferentes? Não tem só uma opinião. Triunfar e triunfar. Também surgem cavalos cujas vitórias no prado são celebradas com regozijo público. Ou seja, não tem só a minha forma de triunfo. Existem outras formas, eu preciso conhecê-las. Eu preciso ver o que está por detrás das entrelinhas. Eu tenho que buscar, como disse o irmão, né, o filho príncipe para o pai. Eu tenho que entender a intenção do Senhor em me fazer buscar essa resposta. O que o Senhor queria me ensinar? Discernir é isso. O que a doutrina quer nos ensinar falando isso para a gente? É refletir. É não aceitar tudo pronto. É não aceitar uma única opinião. É você pensar, mas por que eu preciso fazer isso? Por quê? Imitar e imitar. O símio também imita com extrema habilidade muitas das manifestações visíveis da inteligência. Com certeza. Organizar e organizar. A abelha e a formiga também edificam verdadeiros impérios da harmonia coletiva. Em verdade, o homem não se pode orgulhar de semelhantes operações que constituem igualmente a panagem do reino animal, conquanto seja obrigado a atender naturalmente às necessidades primordiais da existência. Então, eu, enquanto humano, acho que eu sou superior à natureza. Olha só que pensamento pequenino, não é verdade? É o que o nosso irmão vem nos dizer hoje. O homem, muitas das vezes, acha-se superior à natureza, sem atentar que cada um está no ponto onde deve estar e que cada um é importante onde está e importante para o todo. Razão por isso é o poder de educar-se para que a vida se eduque em torno. Discernimento é conquista sagrada. Estudemos e estudemos. Quem recebe uma fé raciocinada para o coração e para a cabeça, qual acontece na doutrina espírita, ajustada ao Evangelho de Jesus, adquiriu o mais alto instrumento que se pode obter do mundo para construir em si mesmo a elevação
do próprio destino. E quem falou pra gente foi Albino Teixeira. Então, a doutrina dos espíritos, ela faz-nos ter essa fé raciocinada. Aquele que a estuda, aquele que reflete sobre o que ela traz, que busca praticar os ensinamentos que a doutrina traz, com certeza está se elevando, com certeza está mudando a rota do seu destino, e não mais vai ser joguete de espíritos encarnados ou desencarnados, porque ele vai ser dono da sua vida, dono da sua vida. Nós não podemos permitir que ninguém decida o que nós devemos fazer, qual caminho devemos seguir, que palavras proferir. Nós temos que ter discernimento. E para ter discernimento, precisamos de conhecimento. E a doutrina espírita traz isso para nós. Reflitamos sobre o que ela traz e analisemos em que momento a doutrina dos espíritos me fez alguma coisa que não era para eu abrir os olhos, que não era para eu mudar a vida, que não era para eu mudar a postura. Em nenhum momento. A não ser quando eu acredito em qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, que fala coisas que não são pertinentes à doutrina espírita, que não são coerentes com a verdade. E daí, pela minha falta de discernimento, eu caio nas garras de um falso profeta, de um pseudo-sábio. E aí eu colho os frutos dessa minha escolha. E eu não posso depois também alegar que eu errei por causa do outro. Nós já temos condições de refletir e discernir. Não somos mais crianças espirituais. Mesmo tendo atitudes, às vezes, muitas vezes, até um primata. Mesmo assim, nós temos os nossos amigos espirituais a nos intuírem. E por que não ouvimos esses irmãos? Porque nós gostamos de viver como um cabresto, buscando que alguém defina os objetivos da nossa vida, que alguém diga o que a gente tem que fazer ou não, alguém para a qual a gente jogue as responsabilidades dos nossos atos. E infelizmente, a gente só mostra a nossa imperfeição com isso. Então busquemos refletir. Quantas vezes hoje eu agradeci? Quantas vezes hoje eu sorri? Eu bendizi a minha água, a minha comida. Quantas vezes hoje eu tive vontade de mudar? E essa vontade, não precisei de ninguém para fazer algo novo. Eu mesmo, pelas minhas próprias mãos, tomei uma atitude que me fez ser diferente. Discernimento é a palavra do dia e vamos utilizá-la todas as vezes que a gente ouvir alguma coisa, todas as vezes que alguém trouxer alguma informação. Discernimento. Busque mais opiniões, escute com carinho e tire as suas conclusões com amor. Assim, você será muito mais feliz. Então, que o bem que está voltado a nós nos encontre. Que o amor de Jesus nos preencha, mas que a gente permita que esse amor nos transforme. Que cada segundo da nossa existência seja de grande aprendizado, mas um aprendizado feliz e grato. E que todos nós saiamos daqui hoje muito melhores do que quando nós chegamos. Muita paz, muita luz. Até o nosso próximo encontro, graças a Deus. Muito obrigada.